A derrocada dos impérios econômicos pela lei de causas e efeito do holocarma das nações. Pois é, nós olhando, eu sou economista, né? Então a gente, a hora que estuda a história, a gente vê que a economia ela é cíclica do ponto de vista das suas crises. Então, de tempo em tempo, ela entra num ciclo de expansão, ela atinge um período de grande prosperidade, depois ela começa a cair, entra numa depressão, ela expande de novo, e assim nós vamos vendo no decorrer da história. Certo. E ao longo da história, a gente também vê que existiram vários impérios econômicos, né? Então, numa época foi a Inglaterra, outra época esteve a França à frente, hoje nós vivenciamos os Estados Unidos, só que esses impérios, eles têm, vamos dizer, causas e efeitos, né? Porque se alguém está ganhando demais, alguém está tendo de menos. Certo. Nós estamos na mesma dimensão. Então, se alguém tem de mais, alguém tem de menos. Nós ainda não vivemos num planeta onde nós conseguimos ter uma isonomia, né? Todos terem o suficiente para viver de maneira digna. E isso, ao longo do tempo, esses países, eles se envolvem muito com guerras, são países muitas vezes que são bélicos, arrumam guerras para aquecer a própria economia. Quantas vezes os Estados Unidos não atacou um país em função de aquecer a sua economia, né? Gera uma bomba atômica, uma bomba, aliás, uma bomba atômica, não, uma bomba, um míssil, alto custo, alta tecnologia e uma rápida eliminação daquilo. Então, isso ele vai adquirindo um karma. E aí a gente começa a ver ao longo do tempo também que esse país ele vai entrando numa crise e vem a derrocada daquele império e surge algum outro que vai superintender durante um período. Então, isso é um efeito da lei de causa e efeito, né? Tem alguma forma assim, positiva de se destacar? A ideia que a gente vê, né? O que a gente vem fazendo aqui na Conscienciologia é um exemplo do que possivelmente vai ser em grande escala o Estado mundial. A gente começar a pensar mais no ganha-ganha, a força do voluntariado, a pessoa fazer um tipo de trabalho em que ela não espera um retorno financeiro, ela pensar na interassistencialidade, ela viver a multidimensionalidade. Então, esse nosso trabalho, eu digo que ele é uma revolução silenciosa, porque nós estamos fazendo, já estão chamando bastante atenção, né? Mas comparado assim aos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta, ainda é um movimento subreptício, de uma microminoria, mas uma microminoria que faz diferença, porque nós estamos mexendo na qualificação de pessoas que vão atuar não só com a dimensão humana, mas principalmente com a dimensão extrafísica e com o processo de reurbanização extrafísica. Então, eu penso que esse seria o caminho que a gente vem procurando exemplificar. Tanto intra como extrafisicamente, né? Envolver as duas dimensões, né? Ou as múltiplas dimensões, na verdade. Então, esse holocarma das nações, quer dizer, você tem a história, se você pega a história econômica, principalmente, das nações, né? Sim. Esse holocarma, por exemplo, os países africanos, que sempre foram colonizados, quer dizer, eles tinham todas as riquezas, tinham coisas naturais, né, riquezas naturais, e sempre prisionados, né, sempre colônias, até agora também, né? Sim. E foi na África que a vida, provavelmente no crescente fértil, né, todas as coisas indicam isso, no crescente fértil que começou o Homo sapiens, né? Sim. É interessante esse holocarma das nações africanas, né? Esse é um caso sério para a gente estudar, né? Ou seja, eu também acho. De onde começou o processo, provavelmente até muitos de nós podemos ter começado por ali quando chegamos nesse planeta, e agora nós estamos vendo o quê? Um retorno. A coisa começou por lá, houve o processo de escravidão, a própria escravidão começou entre os próprios negros na África, não foi uma coisa do mundo ocidental em si, ela deu prosseguimento aí, piorou, se agravou, e hoje nós estamos vendo o quê? Um retorno ao continente africano no sentido de reurbanização. Então você vê que há um investimento inicialmente pelos interesses financeiros, econômicos financeiros, de se mudar, de se ver um novo mercado, novas oportunidades, mas o fato é que está retornando agora, como berço da humanidade, um movimento de melhoria daqueles locais e das pessoas que lá estão vivendo. Então, é a ponta da reurbanização extrafísica chegando nesse local. E isso também tem a ver com causa e efeito, né? Ou seja, uma hora teve um berço, um início, tudo se expandiu e agora tem um retorno para essa raiz, a volta a Penates. E você tem povos
distintos com religiões distintas. Quer dizer, você tem, por exemplo, o mesmo país africano que tem muçulmano, cristão e protestante. E eles brigam entre si no mesmo país. Bem interessante, é um local para se estudar. Ou seja, é muito carinho, né? É um grande laboratório, sim, né? Para a com gente certeza. conseguir ver essa diversidade, ainda tanto conflito, num local tão antigo, de raízes tão antigas, né? Ou seja, demonstra que precisa mesmo de reurbanização e assistência. Ok, muito obrigada. Ok. Existe um problema aqui da África que diz o seguinte, a máxima deles. Mesmo que um tronco de árvore permaneça 10 anos na água, nunca se transformará em crocodilo. Isso é conhecimento da lei. Perfeito. Quer dizer, alguém já andou estudando a biologia, como é que nasce o crocodilo, etc. Tal. Processo da árvore. Perfeito, não tem o que falar. Não, tem um monte de coisa. Tem outro. A vista orienta-se para onde quer, mas os pés não. Quem manda nos pés tem orientação. Agora a vista não. Você vê à vontade. Entendeu? Estudo é da África. Tem uns negócios aqui super básicos em matéria de vida humana.